Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós teremos mais uma live que vou te dizer que vai ser uma live bombástica. Vamos adicionar aqui meu grande amigo Aguinaldo. A gente já começa esse bate-papo de hoje. Boa noite, Aguinaldo. Opa, boa noite, Wesley. Tudo bem? Tá saindo? Tá, Tá tá, ouvindo bem? tá me ouvindo bem aí ou não? Eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Fala uma frase aí, não picotadinha. Não entendi. Fala uma frase aí só pra gente ouvir, vamos ver. Boa noite, como que está a todos que estão aí assistindo, que estão nos acompanhando? Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos. E estamos aí para falar um pouquinho daquilo que Deus tem Perfeito. feito nas nossas. Aguinaldo, eu percebi, acho que tá um pouquinho de microfonia. Talvez o meu som tá saindo alto para você aí. Eu abaixo aqui? Eu acho que a minha voz tá saindo alto para você aí. Aí tá dando retorno. Ah, tá. Agora que eu estou no escritório também, pode ser que aqui fica um pouco, dá um pouquinho de eco também. Não, mas tá limpa a sua voz. Ah, tá. Perfeito, agora a gente vai começar. Tô aqui com o meu Só não grande tô amigo vendo. Aguinaldo. Aguinaldo Borges Guimas, lá de Três Lagoas. Parceiro de graduação, muitos papos, muitas noites que a gente conversou. Muitas lágrimas, né, Aguinaldo? Muito esforço. Hoje eu tenho a graça de receber ele aqui. Ele que é pastor da Igreja Batista, né, Aguinaldo? Isso. Estamos como pastor da Primeira Igreja Batista aqui em Guarantã do Norte, Mato Grosso, já há 12 anos. Eu lembro do Aguinaldo, quando a gente fazia a faculdade lá em Três Lagoas, né? Ele já tinha esse chamado de Deus no coração dele. Ele falava assim: Wesley, eu quero formar administração para aplicar no projeto de Deus. Eu sinto esse chamado. Então, eu falo, quando Deus chama, pode ter falta de dinheiro, pode ter dificuldade, pode ter qualquer coisa. Mas acontece, né, Aguinaldo? Isso, graças a Deus. Desde os meus 16 anos, quando tive uma experiência com Jesus, né, e começamos nessa caminhada cristã, eu entendia que tinha um chamado, e um chamado para a obra, para o ministério, para estar pastoreando, não apenas como missionário, mas sim, realmente como pastor, e como pastor de uma igreja local. Que bênção. Aguinaldo, eu lembro daquela época, lembro do Natan, rapaz, quando você teve o Natan. Natan tá com quanto tempo? Quantos anos? Natan hoje tem 23 anos, já está casado, formado em odontologia. Que bênção. E é uma pena. Ô, Aguinaldo, O tempo passa. passa demais, né? O meu filho Gabriel tá aqui do lado, tem 15 anos, tá do meu tamanho, Aguinaldo. Graças a Deus. Ô, Aguinaldo, antes da gente revelar o grande segredo que as pessoas buscam hoje para resolver os problemas, eu queria que você falasse para a gente da sua experiência na caminhada com Jesus, na sua experiência, até na época de empresas, né? Você tinha trabalhado. O que você percebe, Aguinaldo? Quais são as maiores dores, vamos dizer assim, os maiores problemas que o ser humano enfrenta hoje, Aguinaldo? Bom, assim, a gente pastoreando hoje, estando diretamente no ministério, é claro que a gente consegue ter uma percepção já um pouco melhor, porque a gente acompanha o dia a dia. Mas, assim, as pessoas, devido a tanta, eu acho que a tanta informação e a tanta
tanta notícia que a gente escuta, eu creio que acaba criando uma certa ansiedade e hoje nós estamos vendo as pessoas muito ansiosas e também essa ansiedade não sendo suprida e talvez alguns traumas também, acabam acontecendo muitos casos também de depressão, que é uma realidade, que é uma doença que a gente entende como uma enfermidade, mas dentro da nossa visão cristã, nós cremos que Jesus é aquele que cura, é aquele que restaura, é aquele que nos dá vitória nesses momentos de enfermidade que a gente está passando e nessas crises que nós estamos vendo as pessoas hoje. Aguinaldo, eu falo que eu já vi algumas notícias, até comentei em umas lives passadas, sobre essa questão de uma sociedade que teria condições de viver muito feliz, vamos dizer assim, materialmente falando. E ao mesmo tendo acesso à informação, às questões materiais, à saúde, muito mais fácil, à prosperidade, vamos dizer assim, e as pessoas elas não encontram esse sentido de vida. Eu vou até dar um testemunho aqui. Eu estou vendendo um carro e o cara está vindo de Bandeirantes, Mato Grosso do Sul, para comprar esse carro. Ele ia vir para Paranaíba hoje. Olha o que ele me disse, Aguinaldo. O amigo dele de infância, que era confidente dele, parceiro, um cara milionário, cometeu suicídio num pé de... Como é que chama a planta lá, Leandro? Um pé de piqui. Cometeu suicídio num pé de piqui. Eu falei assim, cara, que notícia. Isso mostra que esse mundo, o que esse mundo entrega para as pessoas, cara, não traz paz, não traz sentido de vida, não traz felicidade, né? Então é bem triste isso, essa doença mental. Aí eu queria trazer um breve testemunho meu, Aguinaldo, até depois para voltar para você concluir, sobre essa questão da depressão. Eu tive depressão, Aguinaldo, em 2016. E a vida estava perfeita. Tinha carro, tinha casa, casado. Com a Leandro, você conheceu minha esposa na época de faculdade. 2 filhos maravilhosos. Aos olhos do mundo estava tudo redondo. Mas faltava algo. Sabe? Eu tinha um vazio que eu queria mais, cada vez mais. Sabe? Tinha que trabalhar mais, produzir mais carro, mais status. E tudo que você conseguia não preenchia. Até que eu entendi que eu estava com depressão. Só que quando você está nesse mundo, você está no meio acadêmico, você não quer se despir do seu status, não quer se despir do seu cargo, né? Não quer se despir da sua máscara. Aí eu achava que depressão era para doido, era frescura. Até que eu tive uma experiência com Jesus, Aguinaldo, em 2016, dentro de um retiro de casal, e a partir dessa experiência com Jesus, me abriu, vamos dizer assim, para me olhar para dentro de mim e principalmente para me buscar ajuda psiquiatra, terapêutica. Então, assim, Jesus faz o extraordinário e ele deixa o natural, o ordinário para a medicina fazer, né? Então, assim, isso que você falou que eu queria que você complementasse sobre essas dores que a sociedade vem vivendo. Desde já eu quero parabenizar você, Wesley, que graças a Deus você é uma pessoa de sucesso. Conheço você desde quando estávamos ali cursando administração e sempre tivemos uma admiração pela sua dedicação, pela sua aplicação e pelo seu exemplo também. E parabenizar, porque você já é hoje um PhD em administração, diretor de um campus, professor universitário, e você tão abertamente está falando sobre isso. E eu vou falar assim, parabéns. São poucas as pessoas, Wesley, que têm essa coragem, que têm essa disposição para fazer o que você está fazendo e falar como você está falando. Então, desde já, parabéns. E eu sei que
que você é uma pessoa temente a Deus, que você já colocou Deus no seu coração e que você tem caminhado assim. O que nós temos visto é uma busca incessante e que ela não é suprida pelas coisas, por bens materiais. Nós vemos as pessoas tão necessitadas no sentido de querer tantas coisas, mas que na verdade não são tão essenciais para a sobrevivência e tudo. E essa busca acaba acontecendo o quê? Um vazio, né? Nada supre isso. Porque, na verdade, o Wesley, você colocou já bem aí, mas esse é o nosso foco, o vazio que acontece é a ausência de Deus nas nossas vidas. Aí alguém pode dizer, pastor, mas você está dizendo que pastor não tem depressão, que cristão não tem depressão? Tem. Mas por que tem? Por que ela domina? Porque muitas vezes até nós cristãos deixamos que as coisas daqui comecem a tomar conta do nosso coração. E algo que nós estamos falando muito aqui na igreja, na nossa igreja local, nós precisamos trazer a cultura do céu para a terra. Nós precisamos trazer a ideia do céu para a terra. E nós, às vezes, queremos implantar a cultura da terra no céu. Não vai dar certo. Nunca vai dar certo. O que nós precisamos é Deus preencher o vazio que existe dentro de nós. Todas as pessoas, todos, têm um vazio que só é preenchido pela presença de Jesus no nosso coração. Ainda que alguém fale assim, mas eu não acredito em Deus. Tudo bem. Tem um vazio dentro de você que só vai ser preenchido quando você entender, compreender e aceitar e receber Jesus na sua vida. Sem isso, vai continuar vazio. Então, o que nós vemos hoje, a questão principalmente da depressão, que tem, eu digo assim, eu trabalhei 20 anos também em balcão de farmácia, e eu acompanhei muito isso, a evolução dos medicamentos, chamados psicotrópicos. E quando eu comecei trabalhando no balcão de farmácia, a venda de psicotrópicos, medicamentos para depressão, era praticamente irrisório. Quando eu parei de trabalhar no balcão, já era um faturamento exorbitante. Então, assim, a gente cresceu muito nos últimos dias, nos últimos anos, essa questão da depressão. Então, assim, o que nós entendemos ela existe, é real, nós não tentamos ofuscar, igual você já acabou de dizer, né? Você passou por isso. Constantemente, nós também somos atacados por isso, não deixamos que isso nos vença, mas que é uma realidade. Aguinaldo, o tema da live é a solução para os seus problemas. Agora eu vou botar a bola no pênalti para você chutar. Qual é a solução para todos os problemas do ser humano? Wesley, sem medo de errar, a solução é Jesus. Se Jesus estiver no centro, tudo vai bem. O problema é que nós tiramos Jesus e como que deixássemos ele de lado e fazemos as coisas do nosso jeito. Temos a nossa caminhada da nossa forma e quando precisamos, nós vamos lá procurar Jesus. Não é assim que funciona. Não é nós vamos barganha, colocar né, Jesus no... Não é isso, muito bem. Não é uma barganha. É Jesus. A solução é Jesus. Pastor, mas só isso é suficiente? Olha, se eu entender que Jesus, como homem perfeito, como o verbo que se fez carne, veio e habitou entre nós, e a Bíblia diz que os discípulos viram a sua luz e a sua glória, e ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele nos apontou o caminho, ele é a solução. Perfeito. Essa frase, eu fiz um cartaz, preguei no mural dentro da minha sala, lá na universidade. Eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Eu falo, Aguinaldo, nós que somos cientistas, hoje eu sei que a ciência, ela se complementa com a fé. O grande problema da academia hoje, das universidades de forma geral, é que elas querem tirar a ciência, querem tirar a fé de dentro da academia, da academia, né? E eu falo, a ciência em si, ela é limitada. Ela não te dá resposta completa para tudo. Eu fui aprender isso, Aguinaldo, como a gente estava falando, na dor. Então, hoje, essa frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu falo que quem entender essa frase e conseguir colocar ela em prática, cara, não é que sua vida vai ser próspera, não é isso que a gente está dizendo aqui. Não é que você vai ficar livre dos problemas, não é isso. Mas quando você está com Jesus, quando Jesus está na sua barca, você passa pelos problemas. Sabe? Você entende que os problemas são naturais. Você precisa passar por eles, né? Muito interessante. O Aguinaldo, pegando a sua formação teológica, a sua experiência, se a gente fosse tirar 3 ensinamentos de Jesus assim, o que você poderia dizer para a gente? Ó, siga esse exemplo de Jesus. Apesar de a gente seguir ele de forma completa, mas como a live só tem 1 hora, 40 minutos, quais seriam 3 dicas preciosas que você poderia dar assim, baseado em Jesus para a gente, Aguinaldo? Então, dentro daquilo que vocês já estavam falando, né? Eu gosto de um texto de João, capítulo 16, versículo 33. E aí nós podemos já colocar como sendo a primeira dica. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então, Jesus está dizendo que aflições, doenças, enfermidades, essas coisas vão acontecer. Mas ele diz assim, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. O que Jesus está nos apontando? Nós estamos falando que Jesus é a solução. Jesus está nos apontando, estão dizendo que acho que está tendo interferência, Wesley. Tá normal aí para você? Eu estou ouvindo normal. Eu acho que quando eu falo, Aguinaldo, aí, ó, a minha voz aí está saindo de alguma forma. Então, para mim está normal. É que eu vi que apareceu uma mensagem aqui para mim dizendo que estava tendo interferência. Mas assim, vamos para concluir o pensamento. Então, Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. É uma realidade, lutas, problemas, dificuldades. Isso até mesmo para nos fortalecer, certo? Isso é uma realidade de acontecer. Mas Jesus disse que ele já venceu. O que isso está nos apontando? Que se eu estiver em Jesus, eu já venci. Não é que eu vou vencer, eu já venci. Eu apenas estou no processo, mas eu já sei o resultado, certo? Então nós já sabemos o resultado. Nós somos então, mais que vencedores em Jesus, né? Isso, já somos. Eu me recordo qual era, eu sei dessa passagem. É Romanos 8,37, né? Eu não lembro, mas eu então, lembro assim, dessa passagem. Romanos 8,37. Então, assim, Wesley, o que Jesus nos aponta? Primeiro, que as aflições fazem parte da vida. E Jesus, ele disse, no texto que eu acabei de citar, no versículo anterior, ele diz assim, eu tenho dito isso para que vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições. Mas como? Jesus está contradizendo. Não, ele está dizendo que a paz está nele. Então, a primeira lição que nós temos é, no mundo, todos nós enfrentaremos problemas, dificuldades, lutas. Mas, com Jesus, eu já tenho a paz. Então, esse é o primeiro caminho. Segundo, nós entendemos o texto que você mesmo já citou e que está escrito na sua sala, muito bem. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus nos apontou o caminho. Então, primeiro ele é a nossa paz e depois ele é o nosso caminho. Então, nós precisamos estar em Cristo Jesus para que esse caminho possa dar continuidade. E é claro que outro ponto que nós precisamos é ter fé, acreditar, confiar.
muito dos nossos problemas está aqui, na nossa mente, na nossa ideia que nós fazemos, uma ideia errada. Porque assim, Wesley, o que, que nós estamos vendo? Você acabou de citar que as academias, a ciência, às vezes luta contra a fé, tentando desacreditar. Mas, você veja bem, a nossa mentalidade tem sido uma mentalidade, tem sido uma mente escravizada, onde nós entendemos que Deus está lá no céu, está tão longe de mim, que Deus está tão longe que Ele não se importa comigo. E, na verdade, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que, a partir do momento que eu entendo que Jesus é o Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar em mim. Então, é Deus já habitando dentro de mim. Deus não está apenas no céu. Deus já está aqui dentro. E isso nós precisamos ter fé, acreditar. Por isso que Paulo diz que em Cristo nós já somos mais que vencedores. Amém. Ô, Aguinaldo, como a gente está falando de solução para os problemas, eu queria que você comentasse sobre o perdão. Por que eu estou te dizendo isso? No meio empresarial, a gente percebe e tem histórias de muitos empresários que não conseguem desenvolver a sua trajetória profissional, talvez por falta de um perdão com o pai, com a mãe, ou seja, de uma ferida dentro da família. Queria que você comentasse sobre isso. Wesley, isso é muito importante você falar, porque há muitas pessoas presas, talvez num passado, e não liberam perdão. E não consegue romper na vida. Por quê? Porque tem uma mágoa, tem uma ferida na alma. A oração do Pai Nosso, que nós chamamos a oração universal, é expressada isso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Porque se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Se não liberar perdão, não recebe perdão. Então, alguém falou muito bem que o perdão não é uma questão apenas de sentimento, porque tem pessoas que achando assim, o dia que eu sentir que eu tenho que perdoar, eu vou perdoar, mas eu não sinto de perdoar, não vou perdoar. Não, perdão primeiro parte da nossa mente, de um entendimento que eu preciso perdoar para mim ser perdoado. Então, se eu perdoar, eu libero isso, eu não carrego um peso nas minhas costas. É como alguém também já disse que a falta do perdão é como você estar carregando alguém com você o tempo todo. Sempre quando você lembra, aquilo te dói, aquilo te fere. Por quê? Porque não perdoou. Então, o perdão libera bênçãos de Deus sobre a nossa vida e o perdão de Deus sobre nós. Eu quero ser perdoado, eu tenho que perdoar. E não é uma questão de sentimento, é uma questão de decisão. Mas eu não senti ainda. Eu começo a expressar, eu começo a dizer, está perdoado, em nome de Jesus. Talvez aquilo está ali dentro. Tem pessoas achando que perdão, Wesley, é esquecimento. Eu esqueci. Não, perdão não é esquecimento, não é amnésia. Perdão é uma decisão, ainda que fica uma ferida. Eu costumo brincar, eu caí de moto uma vez, não me lembro se ainda estava na faculdade, mas eu precisei colocar uma platina no braço. E tem uma cicatriz. Mas essa cicatriz não dói mais. Mas está aqui. Ela diz que um dia meu braço foi ferido. Então, pessoas feridas, não vai achar que vai esquecer. Não esquece. Mas ela vai entender que ficou apenas uma cicatriz. E essa cicatriz não dói mais, porque já está curada. Foi curada por quê? Porque liberou perdão. Perdão traz cura para a alma. Perdão traz alegria para o coração. E Deus nos chama para uma alegria. Né? E é necessário, né, Aguinaldo? Não tem jeito de você viver uma vida rancorosa, cheia de mágoa. Né? E eu falo que o maior desafio, Aguinaldo, talvez seja dentro da própria igreja. Porque, assim, quando você está dentro da igreja, a gente tem que, de alguma forma, manifestar o amor. Só que quando você coloca pessoas humanas juntas,
tem conflito, tem treta, tem dificuldade, faz parte. Agora, o grande desafio do cristão é justamente o amar até doer. Porque você amar o irmão que te agrada, que passa a mão na cabeça, é fácil. E aquele irmão que está, às vezes, não está te agradando, fazendo coisa que você não quer. Então, esse lema é o que nós carregamos no nosso grupo de oração aqui, onde a gente faz acampamento, Maná em Arca da Aliança. Amar até doer. E dói, Aguinaldo. Amar quando está te, vamos dizer assim, te maldizendo, te fazendo algum mal para você. Mas é o irmão, tem que amar, não tem jeito, né? Por isso, Wesley, Deus é sábio em todas as suas, tudo aquilo que ele fez. E a Bíblia diz, né, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba. Então, assim, fala de estar próximo. Agora, nós queremos estar próximo de pessoas perfeitas, sendo imperfeito. Eu sou imperfeito. Então, ao mesmo tempo que pessoas me magoam, eu também magoo. Ao mesmo tempo que pessoas me ferem, eu também firo. Ao mesmo tempo, porque as pessoas podem ser feridas por qualquer coisa, talvez por uma palavra, talvez por um gesto, talvez por uma brincadeira. E eu preciso amar, né? Assim como eu quero ser amado. E isso é muito importante, viver esse amor. Amar não apenas... amar como Jesus disse, né? Amar aqueles que vos perseguem, orar por aqueles que vos maldizem, e assim que nós vamos agradar a Deus. Ter um coração puro é isso. Coração bom e humilde, né? Manso e humilde, né? Ô, Aguinaldo, isso aí. A gente estava falando aqui sobre... A gente deixou claro que a solução para todos os nossos problemas é Jesus. Mas para a gente conseguir caminhar com Jesus, a gente precisa ter intimidade. Que dica você pode dar para quem está nos ouvindo agora e quem vai nos ouvir para aumentar a intimidade com Jesus, Aguinaldo? Wesley, a Bíblia sempre vai ser o nosso manual. A Bíblia nos indica. Como que eu posso ter intimidade com Jesus? Bom, primeiro, eu preciso conhecer a palavra, conhecer as Escrituras. Pois Jesus diz que erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Você está citando o perdão, você está citando o amor, por quê? Porque está nas Escrituras. Então, o primeiro ponto necessário para nós, Wesley, é conhecer as Escrituras. Porque as Escrituras revelam Deus. Então, eu vou ter um conhecimento de Deus. Nesse entendimento da Escritura, eu vou partir para um outro ponto da intimidade, que é orar, relacionar com Deus, ter momentos de oração, de intimidade. Quando você conta para Deus os seus problemas, quando você fala com Deus, quando você, de repente, vai orar e nem fala nada, apenas fica em silêncio, ouvindo o que Deus está ministrando no seu coração. Porque Deus ministra aqui. Nós queremos ouvir Deus aqui, mas Deus está falando aqui no nosso coração. Então, para ter intimidade, nós precisamos conhecer as Escrituras e nós precisamos orar, falar com Deus. Alguém falou algo que eu achei muito importante. Esse dia eu estava vendo uma pregação bem rápida de um pastor, que a intimidade de um casal, ela é maior quando esse casal tem um nível de conversa, de relacionamento, do que propriamente no ato sexual. Porque o ato sexual não revela totalmente a intimidade, porque não revela o coração. E então, assim, com Deus é isso, eu vou revelar o meu coração. Eu vou ter intimidade com Ele, eu vou buscar a presença dEle. Então, conhecer a palavra e oração. Depois disso,
o próprio Espírito já vai nos direcionar. Para quê? Comunhão. Eu quero me relacionar com Deus, mas eu vou ficar escondido. Eu vou para um, né, sei lá, para o isolamento, porque eu não quero errar com ninguém. Não. Deus quer que eu esteja em sociedade, Deus quer que eu esteja no meio do povo, Deus quer que eu esteja entre as pessoas, demonstrando o amor dele para com as pessoas. Então, eu crio um relacionamento com Deus através da escritura, da oração e também da comunhão com os irmãos. Porque senão eu vou ser muito santo se eu ficar sozinho, isolado, eu vou ser muito santo. Né? Mas Deus quer que eu mostre a santidade dele no meio das pessoas, ou entre as pessoas, falando do amor dele. A nossa missão é nos salvar e salvar as outras pessoas também, né? Sim. Não podemos viver numa bolha. A gente está entrando na reta final da live. Gostaria que você deixasse um recado para as pessoas que estão nos ouvindo, de tudo isso que a gente falou aqui, Aguinaldo, e para as pessoas que vão nos ouvir depois. Bom, como nós falamos, né, a solução é Jesus. Não esperar apenas que Jesus ele te procure, mas procure Jesus. A mulher do fluxo de sangue, cita na Bíblia, ela foi ao encontro. O cego de Jericó, ele clamou. Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus. Nicodemos foi ter com ele de madrugada ou à noite para ouvi-lo. Então, a solução é Jesus e ele está disposto, mas precisa dar passos. E o que eu quero estimular você que vai nos ouvir ou está nos ouvindo, dê passos em direção a Cristo, porque a cada passo que você der, pode ter certeza que ele vai dar muitos outros passos ao seu encontro, porque ele nos espera. Como o pai esperou o filho pródigo, o Senhor está nos esperando. E ele está aguardando nós darmos esse passo para ser a solução na nossa vida. Porque Jesus, ele é muito, podemos dizer, ele é sensível e ele não vai quebrar a porta do nosso coração. Ele não vai arrebentar. Ele espera um passo nosso, ele espera uma decisão. Ele espera que nós possamos pedir a ele, clamar a ele. Quando Pedro estava na tempestade lá e andou sobre as águas, a Bíblia diz que ele olhou para a tempestade e começou a afundar. E quando ele clamou, Jesus já estendeu as mãos para ele, tirando ele da água. Então é isso, busca Jesus, clama por ele, fale com ele, dê passos em direção a Jesus. Ele está pronto para resolver, mas ele nos respeita, ele te respeita. Jesus te respeita, Jesus te ama, mas o amor de Jesus é o amor doador, é o amor que se entregou por nós, mas é o amor que nos aguarda para que nós possamos dar passos em direção a Ele. Então que você possa dar esse passo e tenho certeza que você que está nos assistindo, que precisa de um milagre, né, de uma cura, seja uma depressão, uma ansiedade, que Jesus irá entrar na sua vida e vai trazer a cura que você precisa, vai restaurar a tua alegria, vai restaurar o teu prazer, pois Ele é a solução. Amém. Em nome de Jesus. Aguinaldo, quero agradecer mais uma vez. Eu vi que a sua esposa entrou e a Heloísa. Um abraço, Heloísa. Saudade de você também. Tem alguns irmãos da igreja também acompanhando, mas eu acho que confundiram com o horário, pensando que seria às 19 horas daqui do Mato Grosso, né? 19 horas de Brasília. Mas, Wesley, eu quero parabenizar você mais uma vez pela sua disposição. Você hoje é uma pessoa influente no Mato Grosso do Sul e todo o Brasil, como diretor de um campo universitário, como é o campus de Paranaíba, é uma universidade federal. Então, assim, realmente parabéns para você. Te conheço desde
dos tempos da faculdade, nossa viagem a Cascavel para apresentar trabalho lá também. Então, assim, fico muito feliz com esse trabalho que você está fazendo e com essas oportunidades, pois hoje você não é apenas um estudante, hoje você é um mestre. E é bom ouvir um mestre falando de Jesus como você está falando. Amém, Aguinaldo. Obrigado pelas palavras. Hoje eu olho para trás, Aguinaldo, eu falo assim, não tem explicação humana para dizer o que aconteceu na minha vida. Não tem. Eu olho tudo que você sabe, você conhece minha vida, você acompanhou boa parte da minha vida. Tudo que eu vivi, Aguinaldo, hoje eu olho para trás, eu vejo assim que era um desenho, um caminho que Deus foi planejando para mim, de dificuldade, de sofrimento, de dor, de alegria, de prazer, de frustração. Foi me preparando para viver o que eu vivo hoje. E eu não tenho dúvida que eu estou num processo que Deus está me preparando para viver algo maior ainda, Aguinaldo. Glória a Deus. Glória dele. Mas é isso mesmo. Você falando aí, eu me lembro da moradia estudantil lá, você morando naquele quartinho com mais outro estudante, passando tudo isso. Mas hoje está onde você está, né? Tá, assim, realmente é só Deus. É a mesma coisa nós aqui hoje, Wes. Graças a Deus viemos de Translagoas. Fiquei 1 ano e meio em Feliz Natal, mas minha família também ali como missionário. E depois nós viemos para cá e Deus tem nos abençoado muito. Uma igreja maravilhosa. Está crescendo, estamos crescendo muito. Temos sonhos e projetos para essa cidade. E Deus tem nos abençoado muito. A mesma palavra sua é a minha. A graça e a bondade de Deus nos alcançou. Amém. Aguinaldo, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Um grande abraço para você e sua família. E que Deus continue te usando cada vez mais, Aguinaldo. Usando você ser o de Deus e resgatando almas para o Senhor. Abraço, Aguinaldo. Obrigado, um abraço para você, um abraço para todos aí que têm acompanhado, que acompanham o Wesley nas suas lives. Que Deus continue abençoando. Parabéns pela sua família, pela sua casa e cada dia crescendo cada vez mais. Parabéns. Tamo junto. Um abraço.